A primeira lista de bilionários feita pela revista Forbes foi publicada em 1987 e tinha 3 brasileiros: o Roberto Marinho, fundador da Globo, o Sebastião Camargo, fundador da construtora Camargo Correia, e um engenheiro que ajudou a transformar a empresa de sua família em um dos maiores conglomerados do país. Eu estou falando de Antônio Hermílio de Moraes, que durante quase 3 décadas esteve à frente da Votorantim e se tornou um líder empresarial admirado em todo o país. Hoje, o grupo é uma holding administrada pela 4ª e pela 5ª geração da família Hermílio de Moraes e fatura mais de 50 bilhões de reais por ano com negócios em 22 países. A Votorantim tem mais de 170 herdeiros e, para dar conta de todos eles, tem diferentes holdings, conselhos e comitês em um modelo de gestão para lá de organizado. É por isso que nesse vídeo da série Negócios de Família, eu vou te contar como Antônio Hermílio e sua família construíram esse negócio, quais são as empresas atuais e as estratégias de crescimento da Votorantim e de que maneira os herdeiros se organizam para gerir essa gigante de mais de 100 anos. O avô do Antônio Hermílio de Moraes foi quem deu o pontapé inicial na história da Votorantim. Ele também se chamava Antônio, no caso, Antônio Pereira Inácio, e comprou uma fábrica de tecidos que fazia parte da massa falida do Banco União em 1918. Melhorando as condições dos operários e investindo em maquinário, o Antônio Pereira transformou a Votorantim na principal fábrica têxtil do estado de São Paulo. E foi ainda na década de 1920 que o grupo começou a desbravar novos segmentos, quando o genro do Antônio Pereira, o José Hermílio de Moraes, pai do Antônio Hermílio de Moraes, assumiu os negócios. Procurar novos segmentos para investir, aliás, é uma estratégia que permanece até hoje na Votorantim. Enquanto muitas empresas familiares focam em uma área, nos negócios da família Hermílio de Moraes, a palavra de ordem sempre foi diversificação. Hoje, a Votorantim tem 12 empresas e um portfólio que vai de cimentos e mineração a suco de laranja e saúde. Lá atrás, o José Hermílio colocou o grupo no setor químico, na fabricação de cimentos e no mercado de aço. E ele não só apostou na diversificação de segmentos, como também preparou a 3ª geração da família para trabalhar nas empresas do grupo. Seus filhos foram estudar engenharia nos Estados Unidos, assim como ele. Depois, foram submetidos a um estágio não remunerado e a uma avaliação para ver se tinham mesmo capacidade de atuar nos negócios. No final, todos foram aprovados e cada um ficou responsável por um segmento do grupo. Foi aí que o Antônio Hermílio recebeu uma missão e tanto: criar a Companhia Brasileira de Alumínio, que hoje tem capital aberto e um valor de mercado de 2,6 bilhões de reais. Mas a criação dessa empresa não foi nada fácil. Quando Antônio Hermílio recebeu a missão de começar a CBA, poucos acreditavam que o Brasil fosse capaz de competir com as chamadas 6 irmãs, que eram as grandes multinacionais que dominavam esse mercado no mundo todo. E a instalação desse negócio por aqui passou por entraves para conseguir equipamentos, pela montagem fracassada de uma primeira fábrica que teve que ser demolida e pela reconstrução com dívidas que, por terem sido cobradas duramente, traumatizaram o Antônio Hermílio e o transformaram em um crítico ferrenho dos banqueiros. Uma outra dificuldade enfrentada pela CBA foi a de conseguir energia, já que produzir alumínio requer muita eletricidade. A saída desenhada por Antônio e seu pai foi construir as próprias hidrelétricas. E nessa construção, Antônio Hermílio decidiu conservar toda a mata nativa das terras ao redor das instalações, porque já na época entendia que seria preciso conservar o meio ambiente para não faltar água nas usinas. Como resultado, hoje a CBA conta com um dos menores custos de energia da indústria global. E por usar energia hídrica, a empresa consegue produzir alumínio emitindo apenas 1/6 do carbono que suas concorrentes emitem. Bom, com Antônio e seus 2 irmãos, José Hermílio e Hermílio, à frente dos negócios, a Votorantim viveu sua era de maior expansão, entrando em setores como zinco, papel e celulose, suco de laranja e o setor financeiro. E lembra que eu comentei que o Antônio ficou traumatizado com os banqueiros lá atrás? Pois é, isso fez com que ele desenvolvesse uma fórmula bem própria para os negócios. Quando entrava em um novo projeto, ele investia 70% de recursos do grupo e financiava apenas 30% do valor. Isso porque ele dizia que quem pegava muito dinheiro emprestado acabava ficando mal acostumado. E a atuação do Antônio não se limitava ao dia a dia dos negócios. Ele acreditava que as empresas são um vetor de desenvolvimento social e, portanto, devem gerar benefícios a toda a sociedade.
Ideologicamente, queria industrializar o Brasil e elevar a qualidade de vida da população por meio da geração de empregos. E fazia questão de ser uma voz empresarial eloquente nos momentos em que o Brasil precisava. Em 1978, ele foi o principal porta-voz do Documento dos Oito, que era um manifesto de empresários brasileiros que pedia o fim do regime militar. Em 84, apoiou o movimento Direta Já e, em 1986, chegou a se candidatar ao governo do estado de São Paulo. Antônio Hermílio acabou perdendo a disputa, mas continuou a ser uma voz fervorosa no país, se envolvendo em diversos projetos sociais e criando peças de teatro para destacar a situação do Brasil. Durante quase 40 anos, Antônio também presidiu o Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, onde acompanhava o balanço de perto e visitava as enfermarias nos finais de semana. Em 2001, o Antônio Hermílio deixou a presidência da Votorantim. Na época, a maioria dos filhos dele e de seus irmãos já trabalhavam nos negócios e foi aí que a empresa fez sua primeira grande mudança na estrutura de gestão. Nessa reestruturação, a empresa retirou a maioria dos 23 herdeiros da quarta geração da família das operações do dia a dia. Eles foram colocados em conselhos e comitês focados em tomar decisões mais de longo prazo. Pela primeira vez, a companhia separou claramente a gestão executiva e os donos do negócio. Essa estrutura passou por uma série de mudanças até chegar ao modelo atual. Mas antes de falar sobre como ela funciona hoje, eu quero te contar mais sobre os negócios e as estratégias de crescimento atuais da empresa. Quem ocupa a cadeira de CEO da Votorantim hoje é o executivo João Schmidt, que fez carreira no mercado financeiro e está na holding desde 2014. O trabalho do João nos últimos anos tem sido de caçar novas oportunidades e diversificar os negócios do grupo para ir além do seu DNA industrial. A maior parte do faturamento da Votorantim ainda vem de cimentos e metais, mas a empresa tem aumentado sua participação em segmentos como infraestrutura, energias renováveis e saúde. Nesse último segmento, recentemente a Votorantim aumentou para 11% a sua participação na Hypera, da qual já era acionista desde 2023. Nessa estratégia de diversificação, a Votorantim também faz negócios com parceiros que, como ela, focam nos investimentos de longo prazo. É o caso da companhia de energia Auren, na qual a Votorantim é sócia do fundo de pensão canadense CCP e da gestora 23S, criada juntamente com o fundo de Singapura Temasek, para investir em companhias com grande potencial de crescimento. Entre as empresas de capital aberto no portfólio da Votorantim, além da fabricante de alumínio CBA, que eu comentei antes no vídeo, tem a mineradora Nexa, com ações negociadas na Bolsa de Nova York desde 2017, e a Auren de Energia, que fez seu IPO no Brasil em 2022. A Auren, aliás, fez um dos maiores investimentos do grupo no ano passado com a aquisição da AES Brasil. A compra transformou a empresa na terceira maior geradora de energia do país. Bom, mas apesar de algumas de suas empresas terem capital aberto, a holding Votorantim permanece com 100% de seu capital nas mãos da família Hermílio de Moraes e a estrutura para gerir todo esse negócio é bem robusta. Durante quase uma década, a Votorantim teve um conselho de administração formado somente por seus herdeiros. Mas, com o passar do tempo, eles entenderam que poderiam se beneficiar da visão de pessoas de fora da família. Hoje, o conselho é composto por 3 membros da família e 4 conselheiros independentes. E a governança do grupo não para por aí. Na estrutura hierárquica, acima da Votorantim está a EJOASU. Essa é a holding que concentra os herdeiros da família Hermílio de Moraes por meio de um conselho de administração, com 12 membros da 4ª e da 5ª geração da família. Eles são responsáveis por escolher os membros do Conselho de Administração da Votorantim e definir os parâmetros de retorno financeiro e risco do grupo para aquele mandato. E abaixo da holding Votorantim, cada empresa do grupo tem seu próprio conselho de administração, formado por acionistas, executivos da holding e membros externos e independentes. A diretoria executiva dessas empresas tem independência para tocar o dia a dia dos negócios sem interferência da família Hermílio de Moraes. Mas as grandes decisões precisam passar por uma série de instâncias. No caso de um novo investimento desenhado por executivos de uma das empresas, por exemplo, ele passa primeiro para o conselho de administração dessa empresa, depois pelo conselho de administração da holding e, finalmente, pelo conselho da EJOASU. E para orientar e alinhar todos os mais de 170 herdeiros dos negócios, o grupo tem o Conselho de Família. Esse conselho cuida da preparação dos herdeiros tanto como acionistas e conselheiros do grupo, como de suas próprias carreiras profissionais, descobrindo vocações e competências de cada um.
O ritual do grupo com os herdeiros começa ainda na infância com visitas à sede da Votorantim e sessões sobre a história da holding. Já as atividades para os mais velhos incluem cursos, viagens e palestras. Hoje, 14 membros da quinta geração fazem parte de conselhos e comitês da Votorantim e de suas empresas. Ao todo, essa geração tem mais de 85 pessoas e a maioria construiu sua carreira longe dos negócios da família. O Lucas Moraes, por exemplo, é piloto de rally, foi o primeiro brasileiro a subir no pódio do Rally Dakar e é tricampeão do Rally dos Sertões. Já Antônio Hermílio de Moraes Neto é um dos fundadores da Vox Capital, uma das primeiras gestoras de investimentos de impacto social do Brasil, e hoje atua como CEO da startup americana XP Health, que ele também fundou depois de um MBA em Stanford. A família Hermílio de Moraes se multiplica a cada nova geração e com uma holding que está sempre de olho em novos mercados, espera que seu patrimônio continue crescendo.